Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de falar sobre a integridade do diácono. E para nos guiar, eu gostaria de ler os versos 8 e 9, embora a minha ênfase recairá sobre o verso 9. Vejamos o verso 8 só para dar o contexto. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte na ganância. Verso 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Amém. Ah, infelizmente, nós vivemos numa época onde as pessoas vivem de forma compartimentalizada. Nossa, isso é um mal gigantesco nos nossos dias. As pessoas conseguem se dividir, isso é muito estranho. Beira a loucura. Elas conseguem vir à igreja como oficiais, chegar em casa como péssimos maridos e passar a semana como ímpios. Veja que isso é uma coisa grave. E a Bíblia diz que o crente, e principalmente os seus oficiais, e aqui eu estou falando em específicos diáconos, eles devem ser íntegros na fé e na sua consciência. O texto de Paulo é muito claro que o diácono ele deve conservar o mistério da fé. Mistério, na teologia apresentada por Paulo, ou melhor dizendo, na teologia do Novo Testamento, a ideia de mistério é o seguinte: aquilo que era oculto outrora foi revelado em Cristo, o Evangelho. Então, mistério ele é sempre sinônimo de Evangelho no Novo Testamento. Era mistério por quê? Porque a revelação é progressiva. No Antigo Testamento as coisas apontavam para Cristo, mas só que ainda estavam em desenvolvimento. Quando chega Cristo, o mistério é revelado. A salvação é Deus homem se entregando por pecadores. Então, veja, diáconos têm que ter isso claro na mente. Entende? Diáconos precisam ser homens da palavra. Se não, vejamos, um diácono que vai assistir a uma família com uma cesta básica, não é só entregar. É orar com a pessoa. Se a pessoa permitir, claro, estando com o marido, com a família, permitir a leitura e a pregação da palavra, o diácono deve fazer. Entende? Então, conservar a consciência com relação ao mistério da fé é isso, é ter o evangelho dentro de si. Fala, não, eu sei no que eu creio, a ponto de expor, se assim for necessário. Então, diáconos devem ser homens de Deus que têm o evangelho no coração. Mistério outrora oculto, mas revelado em Jesus Cristo. E, num segundo momento, a ideia de consciência limpa, eu acho que é muito claro. É uma pessoa que não é um pecador rebelde, não tem a mente cauterizada, é um homem de Deus. Ele não é entregue às suas paixões. Ele é exemplo. Se você é um oficial, deseja ser, você tem que ser um exemplo. Antes de ser ordenado. Muito antes de ser ordenado, você tem que ser um exemplo. E eu falei das qualificações. Tem que ter o coração compassivo com a dor do outro. Tem ser homem de uma palavra, nós vimos, né? Respeitável, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso. E principalmente, uma consciência limpa. Não pode ser um homem cheio de falcatrua na vida normal. Entende? Não pode ser um homem que deu golpe ali no padeiro. Tem que ser um homem respeitável, com a consciência limpa. Diante da família, diante da igreja e diante da sociedade. Vamos orar por isso? Deus, sabemos que aqueles que aspiram ao diaconato devem guardar o seu coração, devem amar o Senhor, devem entender as riquezas que há no Evangelho, pois o Senhor os chama para serem padrão. Padrão na conduta, padrão na vida, padrão nas boas obras. Eu oro para que o Senhor ajude em Cristo Jesus, nosso Redentor, aquele que morreu e nos capacitou a viver vida santa diante do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a alcançar isso, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. É assim que eu oro. Amém.
Se você chegou até mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, a fim de que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Até breve.